Bom dia, igreja do YouTube, família do YouTube, que Deus abençoe o seu domingo, que seja um lindo domingo, que você hoje possa se organizar para ir na sua igreja local, que Deus possa falar com você, que você tenha um domingo em família, que Deus te faça prosperar, que você viva cada uma das promessas que o Senhor tem para a sua vida. O tema da devocional de hoje é governando a mudança ao seu redor. E o texto de sugestão aqui é Êxodo 14. Êxodo 14, e são os versículos de 13 a 14, são versículos específicos. Mas olha, o texto de Êxodo 14, ele é tão lindo, ele é tão sobrenatural, que eu preciso ler ele todo para vocês. Eneida, vocês leem Bíblia demais nessa devocional. Ô, gente, a Bíblia é tudo que a gente precisa. Toda resposta que você quer, sabe onde é que ela está? Na Bíblia. Quando você não souber o que fazer, antes de ligar para sua amiga, para sua líder, para o seu pastor, vá na Bíblia. Aqui tem a resposta que você precisa, tá bom? Então vamos, Êxodo 14 diz assim: a salvação contada e cantada. Ô, gente, olha esse título aqui, só um minutinho. Aí. Olha esse título da Bíblia na versão A Mensagem. A salvação contada e cantada. Diz assim: o Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem de direção e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente de Baal-Zefon. Assim, o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo da imensidão do deserto. E mais uma vez farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o faraó e o seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e os seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que havia dado as costas para ele e ido embora, sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados e infantaria se posicionaram em Piairote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios indo atrás dele. Se você tem o hábito de marcar a Bíblia, marca aí esse versículo, tá? Vou repetir. Foi então que os israelitas avistaram o exército do faraó, os egípcios indo atrás dele. O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitérios suficientes no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto. Na verdade, eles estão indagando Moisés, né? Moisés respondeu ao povo: marca esse versículo. Moisés
respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. Continua marcando, tá? O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Ô, glória! Deus está dando resposta aqui hoje, viu? O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: porque eles estão clamando a mim, diga aos israelitas que continuem andando. Segurem bem alto o seu cajado, estenda a mão sobre o mar. Dividam o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei os egípcios a continuarem obstinados na perseguição. Vou usar o faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Grifa aí essa frase. Para pôr a minha glória em evidência. Sabe isso daí que você está passando? Essa luta, essa peleja, ela é para pôr a glória do Senhor em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Pode marcar. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Em seguida, o anjo de Deus que estava à frente do acampamento de Israel posicionou-se à retaguarda, e o mesmo aconteceu com a coluna de nuvem. A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Nós lemos essa semana sobre a nuvem durante a noite e o sol durante o dia, guiando o povo pelo deserto. Ao contrário, Enê. Oi? Ao contrário, a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Você falou ao contrário. Desculpa. É verdade, Soraya. Obrigada. Então, vou ler de novo sobre a nuvem, tá? A nuvem agora estava estacionada entre o exército egípcio e o acampamento de Israel. Ela envolveu primeiro o acampamento na escuridão e inundou o outro com a luz. Durante toda a noite, um exército não pôde se aproximar do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno afastou as águas com um fortíssimo vento oriental, que soprou a noite toda. Aquela parte do mar se transformou em estrada. Depois que as águas foram divididas, os israelitas puderam caminhar através do mar, pisando em solo enxuto, com uma parede de água de cada lado. Depois foi a vez dos egípcios, que empreenderam uma corrida desenfreada pelo meio do mar, com todos os cavalos, carruagens e condutores do faraó. Já era fim da madrugada, e lá da coluna de fogo e de nuvem, o Eterno semeou o pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens que ficaram atoladas. Marca essa frase aí. O Eterno semeou pânico no meio do exército egípcio, travando as rodas das carruagens que ficaram atoladas. Os egípcios começaram a gritar: fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. Marca esse versículo. Fujam de Israel, o Eterno está do lado deles e contra o Egito. O Eterno disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas vão se fechar sobre os egípcios, suas carruagens e os seus cavaleiros. Ao raiar do dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que começou a se fechar, enquanto os egípcios tentavam fugir, mas o Eterno apanhou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel
até o mar. Ninguém sobreviveu. Grifa essa frase aí. Ninguém sobreviveu. Sabe os inimigos que você luta hoje contra eles? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que muito em breve, nenhum dos seus inimigos vão existir. Nenhum. Nenhum dos seus inimigos vão sobreviver. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar, sobre solo seco, entre as duas paredes de água, uma à esquerda e a outra à direita. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Grifa esse versículo. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Irmã, muito em breve, Deus vai te libertar definitivamente da opressão que você vive. Toma posse aí, tá? Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Marque esse versículo. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. A devocional, ela poderia terminar aqui, porque Deus já entregou muita coisa aqui para você com esse Êxodo 14. Vamos orar? Jane, faz a oração, por favor. Só me organizando aqui. Bom dia. Senhor Deus, nós te bendizemos por esse dia. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada por cada mulher, por cada casa aberta à tua palavra. Tu és como o sol, Senhor, na nossa vida, que entra pela nossa janela, que nos queima, que nos ilumina, que nos mostra que existe um outro dia, que o outro dia sempre vai raiar, Senhor. Deus, que possamos estar como confiantes, Pai, como esse povo que atravessou o mar, que viu seus inimigos caírem por terra, porque o Senhor estava com eles. O Senhor não se esquece de nós, Senhor. O Senhor faz os nossos inimigos fugirem por 7 caminhos. O Senhor estende a sua mão poderosa. Mas te pedimos, Pai, por onde quer que cada uma dessas mulheres que estão aqui caminhem, que o Senhor esteja com elas. Deus, que o teu fogo abrasador esteja nos mostrando o caminho que devemos andar. E nos dá corações obedientes, corações confiantes, corações que não desistam diante das adversidades, diante do faraó, para que a gente consiga chegar ao lugar da terra prometida, ao lugar da esperança, ao lugar onde nós veremos o pão e o mel, Senhor, em fartura. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o teu consolo, que a tua presença é que faz os inimigos não se chegarem até nós, que nos cobre com a tua luz. Que essa palavra de esperança possa encher os nossos corações. Em nome de Jesus, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, com os olhos fixos no Senhor, não com os olhos fixos no inimigo, não nas adversidades, não na dor, mas com os olhos fixos no Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa existência, do que a acusação do diabo nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, na tua voz e na tua mão poderosa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigada, Dijane. O tema é Governando a Mudança ao Redor. Julho, dia 6. Vocês edificarão as antigas ruínas e restaurarão os lugares destruídos de antes. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Isaías 61, versículos de 4 a 7. Governando a mudança ao redor. Deus escolheu. A minha versão é da Bíblia, a mensagem, tá? E agora nós vamos fazer a leitura do livro de devocional dos nossos bispos. Governando a mudança ao redor. Deus escolheu a mim e a você para fazer a sua morada. Então, aquele que criou todas as coisas, que as governa e as mantém em ordem até hoje, escolheu a minha vida e a sua vida para fazer morada. E muitas vezes nós batalhamos com o nosso espírito, com a nossa alma e com a nossa mente. Precisamos lembrar que ele nos chamou para governar a nossa vida sob o seu governo espiritual, e não segundo as circunstâncias que nos cercam. O Senhor transforma o nosso passado de vergonha em dupla honra. Eu vou ler de novo essa frase. O Senhor transforma o nosso passado de vergonha em dupla honra e nos dá forças para avançar, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. Quando enfrentamos tempos de mudanças e desafios, não podemos nos governar pelas circunstâncias do passado. O Senhor nos chama para uma nova estação, na qual precisamos depender do sobrenatural, e não apenas das estratégias humanas. Muitas vezes as maiores batalhas começam em nossa mente, onde precisamos governar nossas emoções, vontades e pensamentos. Assim como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, há momentos em que o desafio parece intransponível. Mas Deus nos diz, avancem. Deus nos diz, avancem. Ele prometeu que a vergonha e a dor do passado transformarão em dupla honra. Acredite na aliança que Deus tem com você e avance, sabendo que Ele é fiel e poderoso para abrir caminhos onde não parece haver saída. Ele é fiel e poderoso para abrir caminhos onde não parece haver saídas. Amém. Essa passagem de Êxodo ela é tremenda, né, meninas? Depois, lê ela novamente. Então, aqui a devocional começa dizendo que Deus escolheu a minha vida e a sua vida para fazer morada. Existe um Deus que habita em mim e em você. E ele transforma o nosso passado de vergonha em dupla honra. E quando nós batalhamos, hoje, você tem batalhado contra os seus inimigos? Como? Na verdade, se você tem a devocional aí, você pode escrever, porque Êxodo 14 fala sobre Faraó. Faraó eram os inimigos do povo de Deus. Quem são os seus faraós hoje? Quem são os seus inimigos hoje? E nem do meu inimigo hoje é as dívidas. Hoje é o adultério, que eu tenho lutado com ele, do meu marido. O meu inimigo hoje é uma doença. Quem são os seus inimigos hoje? Com quem você tem lutado? Eneida, é o alcoolismo na minha casa, é o vício das drogas. Meu inimigo hoje é o meu desemprego. Quem são os seus inimigos? Se você tem a devocional, escreve aí. Faraó é igual a... Faraó é igual a... Quem é o seu faraó hoje? Com quem você tem lutado? Eneida, é o meu desânimo, é a minha preguiça. Pode ser um inimigo tão grandioso como pode ser um inimigo simples. E que, às vezes, no primeiro parágrafo, vem trazendo assim, ó, nós batalhamos com a nossa alma, com a nossa mente, com a nossa força do nosso braço. Mas no segundo parágrafo, vem trazendo o seguinte, quando a gente chama pela presença do Senhor e quando nós começamos a depender do sobrenatural e não apenas das estratégias humanas, o milagre acontece. O chamado hoje é,
Você tem lutado, não é? Você já lutou com as suas estratégias humanas? Eneida, já falei, já briguei, já xinguei, já isolei, já mandei embora, já fiz exames, já tomei medicamento, mas eu não estou vendo aqui as coisas acontecerem. Talvez seja o momento de você orar e buscar pelas estratégias do Senhor, as estratégias sobrenatural. Você já orou perguntando ao Senhor, Senhor, para essa guerra aqui, qual é a arma que eu tenho que usar? É para falar? É para calar? É para silenciar? É para ir no advogado ou é para ficar? Você já orou pedindo as estratégias para Deus, as estratégias corretas para essa sua batalha? Porque o povo orou, Moisés orou. E qual foi a estratégia que Deus deu? Pega o seu cajado e coloca ele sobre o mar. E o mar ele abriu. Então, o primeiro chamado é: ore nessa manhã, pedindo ao Senhor a estratégia necessária para você lutar essa sua batalha. Sabe? Era início de 2020. Lembra que a pandemia começou em 2020, em março de 2020? Vocês lembram? Vamos fazer uma retrospectiva? Em março de 2020, os aeroportos fecham porque começa a pandemia. E aí, ninguém sabia como é que seria aquela movimentação e começou a fechar tudo. Escola, aeroporto, comércio. E aí, minha sogra estava viajando, ela tinha ido para a Bahia e o aeroporto fechou. E quando o aeroporto fecha, ela não consegue vir embora da Bahia aqui para Brasília. E aí eu estava passando assim, sabe quando o casamento passa por aquela nuvem sombria, sabe aquele negócio que tá morno, não tá nem muito legal e nem muito bom, aquele esfriamento, algumas discussões. E aí o meu esposo viaja para buscar ela na Bahia, porque o aeroporto tinha fechado em março de 2020. E quando ele volta da Bahia, ele não volta para casa. Ele volta e fica morando na casa da minha sogra. Então, ano de 2020 foi um ano muito difícil, porque ele ficou morando lá e eu não sabia muito como conduzir, mas Deus foi guiando. Sabe aquele momento que você ora e que você vai até atrás das irmãs que têm aquele Wi-Fi do céu? Não tem umas irmãs que têm Wi-Fi direto com o céu? Que é as irmãs da revelação, que tem o dom da revelação, sabe? Você conhece algumas irmãs aí que é do fogo, que Deus, que tem o dom da revelação? Pois é. E eu ligava para uma e orava com outra. Gente, sabe quando Deus fica em silêncio? Que Deus não fala nada. Você ora, as irmãs do coque, né, Luísa? Você ora, ora, e Deus fica em silêncio. Pois é. Ano de 2020, Deus permaneceu em silêncio. E eu lutei, sabe? Contra esse processo, esse deserto. Eu morando aqui em casa com as 3 crianças. O Rafael morando na casa da minha sogra. E foi um ano muito difícil. Muito difícil. Nesse ano, eu emagreci 10 quilos. O meu tempo era de orar e jejuar. E no ano anterior, em 2019, eu tinha recebido uma palavra no Modeladas. Veio um pessoal dos Estados Unidos e nós servimos no Kids. E quando terminou a ministração, eles desceram, porque a gente ficava embaixo lá no Kids, e eles oraram por nós. E uma irmã me entregou uma palavra dizendo: olha, Deus vai te levar para um tempo que você vai ter mais sede da presença dele do que comida e bebida. O lugar que você mais vai desejar é estar no seu quarto orando. E, gente, esse tempo chegou. Eu estava trabalhando, na época da pandemia, eu sou servidora da Secretaria de Saúde, foi o tempo que a gente mais trabalhou, porque o Covid estava pipocando, né? Então, nós da saúde foi a fase que nós mais trabalhamos. E, gente, quando eu trabalhava, que eu vinha para casa no horário do almoço, eu vinha com sede
de entrar na presença de Deus, de vir para o meu quarto e de orar. E esse tempo chegou. Foi o tempo que eu mais orei, jejuei e perguntei: Deus, fala comigo, eu não estou entendendo nada. Talvez você está assim: Eneida, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que fazer, eu não sei o que está acontecendo. Permaneça orando. E passou o ano de 2020, chegou o ano de 2021, e eu já estava assim: Senhor, eu estou na sua dependência, eu não vou sair da minha posição de esposa, e continuei casada com ele lá na casa da minha sogra e eu aqui em casa. Continuei na minha posição de mulher casada, cumprindo com os meus deveres de mulher, cuidando dos meus filhos, cuidando dele, fazendo compra de supermercado, fazia compra aqui para minha casa com as crianças, fazia compra para ele também, e cuidei amando, cuidando, zelando. Quando chegou em junho de 2021, 12 de junho, 12 de junho é dia de quê, gente? 12 de junho. É dia de quê, gente? É dia dos Namorados. 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 Ele veio aqui em casa, trouxe um presente para mim, tomamos café da manhã juntos, e depois ele saiu, minha sogra me convidou para ir para lá, fazer um churrasco, e eu fui com as crianças. Gente, nesse dia 12 de junho, ele veio, nós tomamos café da manhã, e depois eu perdi o contato com ele. O celular dele ficou desligado, fui para a casa da minha sogra, fizemos churrasco, almoçamos, e eu não sabia onde ele estava. Quando chegou a noite do dia 12 de junho, que ficou muito claro naquele dia que certamente ele estava com uma outra pessoa, porque o dia dos namorados é o dia que o mundo para, não é, gente? Não é o dia que o mundo para? E eu vim da casa da minha sogra, 9 horas da noite, chorando muito, muito mesmo. Porque eu falei: Senhor, ficou mais claro agora que certamente ele está com uma outra pessoa. Porque hoje, dia dos namorados, o mundo para. E eu vim de lá, assim, muito humilhada, com muita vergonha, muito constrangida, porque naquele dia, se tinha alguma dúvida, naquele dia teria ficado claro, porque ele não estava lá. O dia dos namorados é o dia que os restaurantes fazem filas, não é o dia dos namorados? Tudo para, as pessoas param para ir atrás, né, do seu namorado, do seu marido, do seu noivo. E naquele dia eu tive muito medo no meu coração e eu pensei: acho que ele tem outra pessoa. Será que ele tem outra pessoa? E o meu coração foi tomado de medo, de dúvida, de angústia, porque onde ele estava? E eu voltei para casa, chorando muito, com aquela sensação de muita vergonha. E eu falei: Deus, já tem mais de um ano, eu não sei mais qual é a estratégia lutar com essa batalha. Eu já me humilhei, eu já fiz o caminho de volta, eu já corrigi todas as queixas que ele tinha, minha enquanto esposa, eu já fiz o caminho de volta. Eu já reparei todos os meus erros e todas as minhas falhas. Eu já não sei mais o que fazer. Todas as estratégias, como fala aqui, ó, no primeiro parágrafo, todas as estratégias da força do meu braço, eu já fiz. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou com medo, eu me sinto envergonhada, eu me sinto humilhada. E se o Senhor não falar comigo, eu não tenho mais forças para continuar. Isso foi dia 12 de junho. E aí as crianças perguntando, eu lembro de estar dando banho na minha filha, na Letícia, e ela falar assim: mamãe, cadê o papai no dia de hoje? Hoje é o dia dos namorados. Ele tinha que estar com a senhora. E naquele dia eu menti. Eu falei: minha filha, papai estava muito cansado. Ele foi pescar. Ele foi pescar com os amigos dele. Mas a mamãe entende, porque ele está muito cansado. Então, mamãe já é casada há tantos anos, e depois que a gente casa, esse dia dos namorados, talvez já não tem mais tanta importância, mas a mamãe não se importou dele ir pescar, e tá tudo bem. E aí eu fiz as meninas dormirem, e eu chorei demais, porque naquele dia
A minha vergonha foi muito exposta, porque ninguém sabia onde ele estava. E eu falei, Deus, eu não sei mais como lutar. Minhas forças já têm aí um ano e 3 meses, e eu já não sei mais o que fazer. E aí passou esse dia 12 de junho, eu entrei em jejum, pedindo a Deus o que fazer. Senhor, eu vou entrar em jejum porque eu não sei mais como lutar. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. E aí eu entrei em jejum. No dia 13 de junho de manhã, eu entrei em jejum. Na verdade, há lutas que a gente perde até a vontade de comer. Na verdade, além do jejum, eu perdi foi o prazer da comida. Dava 4 horas da tarde e assim, não fazia sentido mais a comida, eu já não tinha prazer. E no dia 14 de julho, um mês depois, era a live de aniversário da Bispa Disse. E aí eu acordei de manhã e liguei na live, e essa live ainda está disponível, depois eu vou procurar para vocês. O tema da live era Nascidas em 14 de julho. E eu falei, Senhor, ontem completou um mês de jejum. Lembra que eu comecei dia 13 de junho? A live é Nascidas em 14 de julho. Falei, Senhor, ontem completou um mês de jejum, que era o propósito que eu tinha feito com o Senhor. E eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer e eu preciso que o Senhor fale comigo. E nessa live, a bispa entregou essa palavra, de Êxodo 14, 14. Ela falou assim, olha, as minhas maiores lutas, e a bispa teve muitas lutas. Lutas com dívida, ela fala nessa live que ela chegou a dever mais de 300 mil reais. Luta com câncer, a bispa teve câncer, acho que foi câncer de intestino. E ela falou, olha, as minhas maiores lutas eu venci em silêncio no meu quarto. E ela entregou essa palavra de Êxodo 14, 14. E aquela manhã eu tomei tanta posse. Sabe quando essa palavra entra dentro do coração? E Êxodo 14, 14 fala assim, aquietai-vos. Fala assim, ó, eu vou ler o 13 e o 14. E Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje a sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios, porque vocês não tornarão a vê-los. O Eterno guerreará por vós. Quanto a vós, calem a boca. Em uma outra versão, que era a versão que eu tinha no dia, quanto a vós, aquietai-vos e ficai calados. E essa palavra ela entrou tanto no meu coração, porque no meu coração eu não tinha dúvida mais de que ele tinha outra pessoa. Mas eu tinha muito medo de saber quem é, ou confrontar. Falei, Senhor, e aí, o que eu faço? Eu confronto? Eu falo, bom, agora vamos divorciar, eu vou dar entrada com os documentos com o advogado. Eu não sabia o que fazer. E a bispa entregou essa palavra. Ela disse, as minhas maiores batalhas eu venci no meu quarto, em silêncio. Quanto a vós, calem a boca. Quanto a vós, aquietai-vos e ficai calados, porque eu, o Senhor, vou guerrear por vós. E eu falei, Senhor, eu entendo. Eu entendo que eu vou me aquietar, eu não vou ter medo, e eu sei que o Senhor vai guerrear essa batalha. E eu vou ficar calada. Ô, gente, aquela palavra entrou no meu coração e eu fiquei calada. Os próximos dias foram dias de silêncio em relação a esse assunto com o Rafael. Então, eu conversava com ele sobre as crianças, sobre a demanda, sobre a rotina, mas essa pauta, ela não fez mais parte do meu diálogo. E aí, eu tirei o medo do meu coração, eu me aquietei e eu
silenciei. Sabe quando você pega um assunto e coloca uma pedra em cima dele? Porque eu já tinha falado demais, eu já tinha discutido, questionado. Falei, Senhor, então eu vou me aquietar e eu vou silenciar. E aí, meninas, no final de julho, ele viaja a serviço e ele pega Covid e ele é internado ali pelo dia 27, 28 de julho, ele é internado e no dia 2 de agosto, ele pega Covid e o Covid nele foi muito agressivo. Em uma semana de internação, no domingo, Dia dos Pais, ele foi entubado. E aí a médica me liga, Eneida, ele falou assim, na ligação ele fala, doutora, pode falar? Ela é minha esposa, pode explicar o que está acontecendo, porque a pessoa com Covid, ela não podia ter acompanhamento, e a médica falou, olha, Eneida, o oxigênio que ele não está dando para suprir a respiração dele. Nós fizemos o teste de colocar ele na máscara, NVI, e não está suportando, ele não suportou usar a máscara. Então, nós vamos precisar entubá-lo, inclusive ele está pedindo, ele aceita a intubação. E eu falei, eu trabalho, gente, na Secretaria de Saúde, e eu sei de que cada 10 pessoas que é entubada, 8 não aguentam a intubação. E aí eu falei, doutora, a senhora me dá 20 minutos para eu chegar no hospital, para eu falar com ele antes da intubação? Ela falou, olha, se for muito rápido, você pode vir. E aí, naquele dia, eu fiz uma ligação de vídeo para ele, para as crianças falarem com ele, porque era Dia dos Pais, elas mostraram o presente que eu tinha comprado, era um tênis que ele estava desejando muito, e eu passei aqueles últimos 15 dias procurando onde é que tinha aquele tênis, o tênis tinha chegado antes do Dia dos Pais, e aí as crianças, nessa ligação de vídeo, mandaram, papai, olha o presente, e falou com ele, desejou o feliz Dia dos Pais, e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, ele já estava já estava na UTI, dentro do quarto, eu não pude entrar até ele, porque a UTI ela era fechada por causa do Covid, mas do lado de fora eu falei, meu bem, eu quero dizer que eu amo você, que você vai ficar entubado por esses 10 dias, que era a previsão, mas nós vamos estar aqui, orando por você. Eu quero dizer que você é amado, que você é perdoado, que não tem nenhuma condenação sobre a sua vida, que eu perdoo você, que eu amo você, e fica em paz nesses 10 dias de intubação, que nós estaremos aqui orando por você. E aí, ele acenou lá de dentro, e ele falou, olha, diga para as crianças que eu amo cada um deles, e eu fiz um áudio para o Arthur, que é o nosso filho mais velho, o Arthur na época estava com 14 anos, e eu fiz um áudio para ele, peça para ele escutar. Ele fez um áudio de 5 minutos para o Arthur, e aí ele foi entubado, tem todo um processo de intubação, né? E aí eu saí lá de dentro da UTI, fiquei aguardando lá fora, eles fazerem todo o processo, porque tem que depilar, né? Depila, faz a barba. E aí, umas 2 horas depois, eu voltei e ele estava como um bebê, viradinho de lado, de fralda, e ele ali foi entubado, e eu orei, eu lembro de levar um óleo e ungir a porta, assim, da UTI, e passou-se uma semana, e era muito ruim. Eu já estou finalizando, tá, meninas? Passou uma semana e era muito ruim. Nesse hospital que ele estava, eu só ia à tarde saber notícias, então todo dia, 4 horas da tarde, as famílias entravam para a UTI, ficava cada família na porta do seu leito, olhando para o paciente e aguardando a médica passar e dar as notícias. Eu falei, eu não vou aguentar. Eu quero chegar lá perto dele, eu quero tocar nele, eu quero colocar a mão, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia para ele. E aí, eu contratei um médico assistente e nós fizemos a remoção dele do Hospital Santa Marta para o Hospital DF Star, aqui em Brasília. É um hospital de muita referência, é um hospital recente, e lá a UTI era humanizada. E fizemos
essa transferência dele 4 dias depois que ele estava no hospital, e fui nessa transferência no carro atrás, chegamos no DF Star, e lá ele passou 2 meses, do dia 2 de agosto até dia 21 de setembro. Nesses 2 meses eu ia para a UTI todos os dias, deixava as crianças na escola, ia, ficava lá até 8 horas da noite, quando tinha a troca de plantão, e lá eu orava, e lá eu lia a Bíblia para ele. Tirou o tubo, mas ele não suportou a extubação, fizeram atráqueo nele, e quando faz atráqueo não tem voz, né? As cordas vocais ficam impossibilitadas, então ele não tinha como verbalizar. Mas os dias que a sedação estava leve, eu orava por ele, e eu falava, meu bem, você é amado, você é perdoado, não tem condenação, porque eu ficava muito preocupada dele estar ali pensando, poxa, e aí, como é que vai ser? Eu tinha muita preocupação, e eu queria deixar ali, ele certo, de que não tinha condenação, e de que ele era perdoado, e de que ele estava liberado para ser curado, restaurado e voltar a viver. Era essa certeza que eu tinha que deixar no coração dele. Mas o pulmão dele foi dando fibrose. Fibrose é um endurecimento de baixo para cima. Só sobrou lá na beiradinha superior 10% do pulmão. E ali na UTI passou o aniversário da Letícia, 7 de setembro, o meu aniversário, 14 de setembro, o aniversário do Arthur, 16 de setembro. Todos os aniversários daquele dia do ano de 2021 foi dentro da UTI. E eu cuidei dele. Até no dia 21 de setembro. E os médicos falavam, olha, se ele sair daqui com vida, ele vai precisar de um respirador para sempre. Vai ter que ter um home care na sua casa, porque o pulmão dele não regenera mais. Pulmão é um órgão que ele não regenera. E aí, no dia 21 de setembro, ele começou, 10h30 da manhã, foi dado banho nele, banho de leito, e virou para um ladinho, que aquele ladinho ele não gostava muito, parece que o pulmão não trabalhava bem pelo respirador. E quando colocou ele desse lado, a saturação começou a cair. E imediatamente eu chamei a equipe, nós viramos ele para o lado esquerdo, que era o melhor lado, que ele ficava melhor de respiração, mas 10h30 da manhã, a saturação dele começou a cair, a diminuir, e sempre ficava ali na casa do 80, de 10h30 da manhã até 3h15 da tarde, a saturação foi de 80, até quando chegou em 12. E aí, quando chegou em 12, a médica entrou psicóloga, médica, e ela falou, é isso mesmo, o seu marido, ele está desfalecendo. E aqui são os últimos minutos, nós vamos chamar a família, os pais, e aí foram o meu sogro, minha sogra, meus cunhados, e aqueles últimos minutos ali foi eu orando, ungindo ele com óleo, lendo o Salmo 91, lendo o Salmo 23, porque existem estudos de quando a pessoa está em medicação para... Não é mais entubada, mas em coma, né? Hoje quase não se usa essa palavra coma, né? Coma induzido, mas existem estudos que diz que a mente deles eles estão ouvindo. E quem passou por esse processo de extubação fala que realmente sedada, né? Obrigada, Patrícia. Que quando ela sai, ela fala, olha, eu escutava tudo. Eu estava ali sedada, mas eu escutava a conversa. Então, eu me apegava a isso, ele está ouvindo. E eu dizia, meu bem, Deus é com você. Eu amo você, você pode ir em paz, porque eu vou estar aqui, permanecendo firme, cuidando dos nossos filhos, descanse no Senhor. E naqueles últimos ali, saturação dele, porque chegou em 12, 11, 10, e aí a médica falou, Eneida, quando chegar em 8, nós vamos entrar com o carrinho dos primeiros socorros, a gente vai tentar reanimar ele, porque é protocolo, mas não tem mais jeito. E o coração, ele é o último a parar de bater. E quando chegou ali a saturação em 5, eu entreguei a minha vida de novo para Jesus. E eu falei, Deus, é assim que tudo termina. A Bíblia fala que o Senhor é o Alfa e o Senhor é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim.
É Ele que dá o fôlego de vida e é Ele que tira o fôlego de vida. Tudo está no controle dele. E eu falei, Deus, é assim que tudo termina? É eu e o Senhor que tudo termina? É assim o final da história? Eu estou olhando aqui. É o Rafael e o Senhor. Então, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor novamente. Eu não quero deixar para orar e te buscar quando eu estiver numa UTI. Eu não quero deixar para orar e ler Bíblia no dia mau. Sabe por que que a gente tem que ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque talvez pode chegar a hora que você não vai ter como ler a Bíblia, como eu via ele ali. Talvez ele queria recitar. Por isso que você tem que decorar a Bíblia, você tem que decorar versículos, porque vai ter hora que Deus pode te levar para um tempo que você não vai ter como ler a Bíblia, mas os versículos vão estar dentro de você e você vai poder recitar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me leva para descansar em pastos verdejantes. É Ele que dá descanso para a minha alma. E aí, naquele dia, na UTI, eu entreguei a minha vida para Jesus novamente. E 3h15, ele parou de respirar, o coração dele parou de bater, e aprouve ao Senhor recolher. Aprouve ao Senhor recolher. E o que nós fazemos? O dia que a gente ora e que Deus não traz a resposta como a gente quer, eu orei por restauração no meu casamento, e a restauração não aconteceu. Eu orei por cura, e a cura não aconteceu. E o que fazer quando você ora e as coisas não acontecem como você esperou, como você orou? O que fazer? A resposta está em Jó. Foi a resposta que eu trouxe para os meus filhos. Jó, depois que perdeu tudo, perdeu os filhos, os bens, só não perdeu a esposa, porque quando nós casamos, nós somos um. Satanás tocou em tudo, mas não tocou na esposa de Jó. Por quê? Porque ela e Jó eram um. Porque se tocasse nela, ia tocar em Jó. E o que fazer? Agradecer. Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E eu e a minha casa, eu e os meus 3 filhos, eu falei, nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar, nós vamos agradecer pelo tempo que o papai esteve conosco. Porque sabia que tem crianças que nem conheceu o pai? Mas Deus nos permitiu. Você, Arthur, ter o papai por 14 anos. Você, Letícia, ter o papai por 9 anos. E você, Cecília, ter o papai por 7 anos. E essa sou eu que decidi entregar a minha vida naquele dia. E eu espero que Deus tenha fortalecido a sua fé nessa manhã. E eu quero terminar fazendo a oração aqui da devocional que diz assim: Senhor, ajude-me a confiar no seu poder e a avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que eu governe a minha alma com fé e determinação, sabendo que o Senhor transforma o meu passado em honra. Amém. E eu quero dizer para você, sabe aonde você mais tem chorado? Sabe aonde você mais tem guerreado? Sabe aonde você mais tem derramado lágrimas? É aí que Deus vai trazer dupla honra sobre a sua vida. Aonde você mais tem clamado, Deus vai trazer honra sobre a sua vida. E eu quero terminar com uma oração breve, já são 8h18. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, obrigada porque nós temos o Senhor. E nessa manhã eu quero te pedir, nos dê um coração que aceite a tua vontade. Mesmo que a tua vontade não condiz com aquilo que nós temos orado, com aquilo que nós temos pedido. Mas nessa manhã, eu e essas irmãs, nós dizemos sim para a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor é aquele que já viu o nosso futuro. E nessa manhã, nós entregamos o controle ao Senhor das nossas vidas. E nessa manhã nós entendemos que nós não precisamos de ter medo diante dos nossos inimigos, porque o Senhor é que peleja as nossas batalhas. E quanto a nós, Senhor, cabe a oração. E ficar em silêncio esperando, porque muito em breve o livramento vai chegar nas nossas vidas. Senhor, obrigada, porque nós temos o Senhor, que é o nosso bom Pai. E obrigada porque nós temos o Senhor que luta as nossas batalhas quando nós nem sabemos mais o que fazer. Obrigada porque o Senhor é o Deus do impossível.
e grandes coisas o Senhor faz na nossa vida, naqueles momentos que nós achamos que é o fim. Muito pelo contrário, o Senhor vem e traz um lindo começo nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, porque é algo lindo e extraordinário preparado para mim e para cada uma dessas mulheres que estão aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, porque nós ainda iremos dar gritos de alegria por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhei com vocês uma parte do meu testemunho, resumi aqui 1 ano e meio em 30 minutos, e à medida que Deus for nos permitindo, eu compartilho mais com vocês. Receba o meu abraço, o meu amor, permaneça firme. Lembre-se que o Senhor luta a minha e as suas batalhas, tá? Ô Mari, vamos tirar uma única